Quanto tempo leva para uma mentira se transformar em verdade, quando você deseja acreditar nela com todas as suas forças? Olho para a foto emoldurada na parede da minha sala e sinto aquele nó familiar na garganta. Não consigo mais diferenciar se estou com raiva ou apenas exausta. Talvez as duas coisas. A imagem mostra 3 rostos sorridentes. Eu, Tânia e os meninos, Bernardo e Joaquim, durante nosso último Natal em família. Antes de tudo desmoronar. Antes da carta. Antes da mentira. O interfone toca e me arranca das lembranças. Verifico o relógio. 6:30 da tarde. A chuva cai forte em Curitiba, deixando o ar gelado mesmo sendo novembro. Esse clima bipolar da cidade sempre me pegava desprevenida, mesmo após 15 anos morando aqui. Alessandra é o Newton da portaria. Tem 2 crianças aqui dizendo que são seus sobrinhos. Meu coração acelera. Newton havia começado a trabalhar ali fazia poucos meses e ainda não conhecia minha família. Desço correndo os 4 andares, sem paciência para esperar o elevador. Na entrada do prédio, vejo os 2, encharcados, olhos vermelhos, segurando mochilas improvisadas. Bernardo, o mais velho com 7 anos, me olha com uma seriedade que criança nenhuma deveria carregar. Joaquim, de apenas 5, segura um ursinho de pelúcia surrado contra o peito, como se sua vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Cadê a mamãe de vocês? Pergunto, enquanto me agacho para abraçá-los. Bernardo estende um envelope amassado. Nele, vejo a caligrafia inconfundível de minha irmã. As palavras já borradas pela chuva, mas ainda legíveis. Alessandra, preciso que fique com eles por um tempo. Descobri um câncer e vou fazer um tratamento experimental fora do país. Por favor, não conte para a mãe ainda. Te ligo assim que chegar lá. Beijos, Tânia. Há também uma procuração, assinada por ela, me dando guarda temporária das crianças. Olho novamente para os meninos, suas roupas pingando no chão da portaria, seus olhares confusos. O mais novo começa a chorar baixinho. A mamãe vai voltar? Pergunta Joaquim entre soluços. O porteiro observa a cena, constrangido, fingindo organizar correspondências. Abraça os 2 com força. Vamos subir. Estou fazendo brigadeirão pro jantar. Minto, tentando sorrir. E amanhã a gente conversa melhor, tá bom? Subo as escadas com eles, carregando as mochilas encharcadas. Dentro do apartamento, Juquinha, o gato preto que adotei no ano anterior, corre para se esconder embaixo do sofá, assustado com o movimento incomum. Os meninos ficam parados na entrada, como se não soubessem se podiam avançar. Podem entrar. Essa casa é de vocês também, digo, tentando soar mais confiante do que me sentia. Levo-os para o banheiro, encontro toalhas limpas, separo roupas minhas que possam servir como pijamas improvisados. Preparo chocolate quente e ligo a televisão em um canal de desenhos. Faço tudo no automático, como se já tivesse ensaiado esse momento, mas por dentro estou em pedaços. Tânia, minha única irmã, 3 anos mais nova. Sempre foi a bonita, a sociável, a preferida. Casou-se cedo com Ronaldo, um gerente de banco. Teve os meninos em sequência, montou uma vida aparentemente perfeita em Florianópolis. Falávamos pouco, apenas em aniversários e feriados. Nunca fomos próximas como adultas. E agora isso. Câncer? Que tipo de câncer? Por que não me ligou? Por que mandou as crianças sozinhas de ônibus? Por que não contou para nossa mãe? Depois que os meninos adormecem, abraçados no sofá-cama improvisado, pego meu celular. 10 chamadas não atendidas para o número de Tânia. Mensagens não respondidas. Nenhuma explicação além daquele bilhete confuso. Sirvo-me de uma dose de cachaça. Aquela artesanal de Minas que guardava para ocasiões especiais. Observo o líquido dourado no copo, sentindo o cheiro forte que lembra a casa de minha avó no interior. Tomo tudo de uma vez. E agora? Pergunto para o apartamento vazio. A chuva continua caindo lá fora, e posso jurar que ouço o som de algo mais desabando junto com ela.
Talvez seja a minha vida organizada de professora universitária solteira. Talvez seja a imagem que eu tinha de minha irmã. Ou talvez seja apenas o começo de algo que eu ainda não conseguia entender. Uma coisa eu sabia: aquela noite era apenas o início. 3 semanas se passaram desde a chegada dos meninos. Minha rotina de professora universitária virou um quebra-cabeças de horários impossíveis. Acordar às 5h30, preparar lancheiras, deixar Bernardo na escola municipal do bairro Água Verde, depois Joaquim na creche do CEMEI no portão, correr para dar aula na Federal às 8, almoçar correndo no RU, mais aulas à tarde, buscar as crianças, preparar janta, verificar lições, dar banho, contar histórias. Tudo isso enquanto tentava manter minhas pesquisas sobre literatura contemporânea brasileira em dia. E nada. Nenhuma notícia de Tânia. Tia Lê, a gente vai ficar aqui para sempre? Perguntou Bernardo naquela manhã, enquanto eu passava manteiga no pão francês comprado na padaria da esquina. Congelo por um instante, a faca suspensa no ar. Essa pergunta me atormentava todas as noites. Se minha irmã realmente tivesse câncer, como ela havia dito, por que não mandava nem sequer uma mensagem para saber como estavam os filhos? Já tentei todos os contatos que tinha dela. Celular, e-mail, redes sociais. O silêncio era absoluto. Por enquanto a mamãe precisa se cuidar, né? E vocês ficam aqui comigo. Respondo com um sorriso forçado. Ela tá morrendo? Insiste Bernardo, com aquela franqueza brutal que só as crianças possuem. Joaquim, que coloria distraidamente um desenho na mesa, levanta a cabeça de repente, olhos arregalados. Claro que não. Ela só precisa de um tratamento especial. Como quando você teve dor de garganta e precisou tomar aquele remédio especial. Lembra? A comparação é ridícula e sei disso. Bernardo também sabe. Ele me encara com aqueles olhos que parecem enxergar através de mim, herdados do pai. Ronaldo, o ex-marido de Tânia, também sumiu há 2 anos. Foi trabalhar no Mato Grosso e nunca mais deu notícias. Homem sem vergonha, como diria minha mãe. Minha mãe. Dona Zuleide ainda não sabe de nada. Tânia pediu para não contar, e até agora tenho respeitado isso. Digo que os meninos estão comigo porque Tânia precisou viajar a trabalho. A mentira fica mais pesada a cada dia. Tia, a gente vai na feira hoje? Pergunta Joaquim, quebrando o silêncio tenso. Suspiro aliviada pela mudança de assunto. Aos domingos, virou nosso ritual ir à Feira do Largo da Ordem, no Centro Histórico de Curitiba. Os meninos adoram o pastel de feira e os doces de tapioca. Eu adoro vê-los sorrindo. Pequenas alegrias no meio desse caos. Vamos sim, Juquinha. E hoje a gente compra pamonha também. O sorriso dele ilumina o ambiente. É por isso que sigo em frente. Depois que eles vão brincar na sala, pego meu celular e tento uma última vez. Nada. Abro o Instagram e digito o nome de Tânia. Seu perfil, antes repleto de fotos dos filhos e da vida perfeita em família, não é atualizado há quase 1 mês. A campainha toca, interrompendo meus pensamentos. É Gerson, meu vizinho do 402, um senhor aposentado que se tornou meu anjo da guarda nas últimas semanas. Trouxe um bolo de milho fresquinho, Alê. Receita da minha finada Marlene. Sorriu, genuinamente desta vez. Gerson perdeu a esposa há 2 anos e desde então se dedica a fazer bolos para os vizinhos. É terapia, ele diz sempre. No início, recusava educadamente. Agora, com as crianças, aceito qualquer ajuda. Seu Gerson, o senhor é um santo. Entra, vou fazer um café. Na sala, as crianças correm para abraçá-lo. Bernardo e Joaquim o chamam de Vogé. Ele adora. Trouxe algo mais, diz Gerson, tirando da sacola 2 carrinhos de bombeiro em miniatura. Achei na feira de antiguidades. São de lata. Feitos no Brasil mesmo, não esses plásticos da China. Os olhos dos meninos brilham enquanto exploram o novo tesouro. Observo a cena, sentindo um misto de gratidão e angústia. Em poucas semanas,
Os meninos ganharam um avô postiço e perderam a mãe. Temporariamente. Tento me convencer. E aí, professora, alguma notícia? Pergunta Gerson em voz baixa, enquanto preparamos o café na cozinha. Balanço a cabeça negativamente. Já pensou em procurar a polícia? E dizer o quê? Que minha irmã deixou os filhos comigo e desapareceu? Que ela disse que estava com câncer, mas não tenho nenhuma prova disso? Tenho a procuração dela me dando a guarda. Legalmente, não há nada de errado. Gerson suspira, servindo o café nas xícaras coloridas que comprei para animar a casa. Você acha que ela mentiu? Sobre a doença? A pergunta que me persegue diariamente. Não respondo. Na verdade, Tânia sempre foi instável. Desde a adolescência, era conhecida por seus dramas exagerados, por seu egoísmo disfarçado de sensibilidade. Quando nosso pai morreu, 9 anos atrás, ela sequer apareceu no velório, alegando que não teria estrutura emocional. Fiquei sozinha para cuidar de tudo. Não sei, seu Gerson. Só sei que, enquanto ela não aparece, tenho 2 crianças para criar. De tarde, na feira, observo Bernardo ajudando Joaquim a escolher um doce. O mais velho é maduro demais para sua idade, sempre cuidando do irmão. Percebi que ele quase nunca pede nada para si mesmo. Criou uma carapaça de autossuficiência que parte meu coração. B, você não vai querer um doce também? Pergunto, passando a mão em seus cabelos escuros. Ele hesita. Não precisa, tia. Mas eu quero te dar um presente. Escolhe o que você quiser. Seus olhos percorrem a barraca de doces artesanais. Finalmente, aponta para um pé de moleque. Posso? Claro que pode, meu amor. O baiano dono da barraca sorri ao entregar o doce. É seu filho, moça? Tem os mesmos olhos que a senhora. A pergunta me pega desprevenida. Sinto Bernardo olhar para mim, esperando minha resposta. É meu sobrinho. Eles estão morando comigo. Ah, que bênção! Sobrinho é filho sem dor de parto, como dizia minha avó. Rio, mas sinto um aperto no peito. Afinal, qual é meu papel na vida desses meninos? Tia? Mãe substituta? Guardiã temporária? Nada disso parece definir o vínculo que estamos criando. Na volta para casa, carregando sacolas de frutas e pastéis, noto Joaquim cansado. Coloco-o nos ombros e ele abraça minha cabeça, rindo. Bernardo segura minha mão livre. Vamos passar na livraria? Sugiro, lembrando que o mais velho andava pedindo um livro novo. Seu gosto por leitura me enchia de orgulho. Ao entrarmos na pequena livraria do bairro, deixo os meninos explorando a seção infantil enquanto converso com Sofia, a dona que já me conhece há anos. E aí, Alê? Virou mãe de repente, hein? Sorrio sem graça. Estou tentando. Cada dia é um desafio novo. Mas você parece bem. Tem um brilho diferente nos olhos. Penso em negar, dizer que estou exausta e sobrecarregada, o que também é verdade. Mas há algo mais. Acho que estou descobrindo uma força que não sabia que tinha. Confesso. Sofia sorri, compreensiva. É isso que os filhos fazem com a gente. Eles não são meus filhos. Corrijo automaticamente. Não! Olha lá! Viro-me para onde ela aponta. Joaquim está sentado no tapete colorido da livraria, com um livro de dinossauros nas mãos pequenas, mostrando as figuras para Bernardo, que ouve atentamente as explicações fantásticas do irmão mais novo sobre T-Rex gigantescos. E então, como um raio, a compreensão me atinge. Eu faria qualquer coisa por eles. Qualquer coisa. Meu celular vibra no bolso, uma notificação do Instagram. Abro sem pensar muito e sinto o sangue congelar nas veias. É uma foto de Tânia, em Paris. Sorrindo em frente à Torre Eiffel, taça de champanhe na mão. Postada há 3 minutos. Não há menção a tratamento, hospital ou doença. Apenas a legenda. Recomeçando. Viver é agora. Paris. Novo capítulo. Olho novamente para os meninos, absortos em seu mundo de dinossauros e aventuras. Eles nem sabem, nem imaginam.
E algo dentro de mim se quebra e se refaz, diferente, mais duro, mais determinado. Salvo a foto como evidência. Bloqueio o celular. E decido que, a partir daquele momento, minha prioridade são eles. Apenas eles. Alguma coisa me diz que o pior ainda está por vir. E eu preciso estar pronta. 2 meses depois da chegada dos meninos, a vida já havia encontrado um novo ritmo. Não mais fácil, mas ao menos previsível. O apartamento de 2 quartos, antes organizado e silencioso, agora transbordava vida. Desenhos colados na geladeira, tênis minúsculos na entrada, risadas durante o jantar. Minha colega Simone, do departamento de letras, brincava que eu havia envelhecido 5 anos em 2 meses. Talvez fosse verdade. O outono chegava em Curitiba com aquela mistura peculiar de cores e baixas temperaturas. No caminho para o trabalho, as árvores do passeio público começavam a tingir-se de vermelho e dourado. Naquela manhã de sexta-feira, após deixar as crianças na escola, decidi que precisava de respostas. O Instagram de Tânia havia sido atualizado com mais 3 fotos. Um café charmoso em Montmartre, um conjunto de roupa nova da Chanel e ela abraçada a um homem de aparência distinta, bem mais velho, em um restaurante elegante. A legenda dizia apenas: "Obrigada pelo apoio, Jean-Pierre." Na sala dos professores, peguei meu notebook e fiz o que vinha adiando há semanas. Uma busca por clínicas de tratamento de câncer na França. Se ela realmente estivesse em tratamento, talvez eu encontrasse alguma pista. Após várias buscas infrutíferas, fechei o computador, frustrada. "Problemas com a tese da Jéssica?" perguntou Tadeu, colega do departamento de História, sentando-se ao meu lado com uma caneca de café preto. "Não, é pessoal", respondi evasivamente. "Os sobrinhos", insistiu. Respirei fundo. Tadeu era um bom amigo, daqueles que ajudavam sem julgar. Em um momento de fraqueza, contei-lhe a história. Sobre a carta, sobre Paris, sobre minhas suspeitas. "Nossa, que história complexa", comentou ele após ouvir tudo. "E você não considerou a possibilidade de ela estar fazendo ambas as coisas? Tratando-se e aproveitando a vida?" Balancei a cabeça. "Conhecendo minha irmã, não. E tem mais. Encontrei o extrato do cartão de crédito dela entre os documentos que vieram na mochila do Bernardo. Ela fechou todas as contas antes de ir. Como se estivesse fugindo." Tadeu ficou em silêncio por alguns segundos. "Você já falou com sua mãe sobre isso?" "Ainda não. Tânia pediu para não contar. E uma parte de mim ainda acredita que ela pode voltar a qualquer momento." O olhar de Tadeu me dizia o que eu já sabia. Essa esperança era ilusória. Aquela mesma tarde, enquanto corrigia trabalhos, recebi uma ligação inesperada. Um número desconhecido com código internacional. "Alô? Alê? É a Tânia." Meu coração disparou. Quase derrubei o celular. "Tânia? Meu Deus, onde você está? Estamos todos preocupados. Os meninos perguntam por você todos os dias e..." Eu sei. Ela me interrompeu, sua voz soando estranhamente distante. "Como eles estão? Como eles estão? É sério isso? Você some por 2 meses, deixa seus filhos com um bilhete dizendo que está com câncer e só pergunta como eles estão?" Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro. "Eu precisava desse tempo, Alê. Você não entenderia." "Então me faça entender. Você está doente mesmo? Está fazendo tratamento? Por que vejo fotos suas passeando em Paris como se estivesse de férias?" Mais silêncio. Então, uma risada curta, quase nervosa. "Você sempre foi tão certinha, tão quadrada. Acreditou mesmo na história do câncer?" As palavras atingiram-me como um tapa. O ar escapou dos meus pulmões. "O quê? Você mentiu sobre estar doente?" "Não desse jeito, Alê. Eu estou doente, sim, mas não de câncer. Estou doente daquela vida sufocante, daquela maternidade que me engoliu viva. Eu tinha 22 anos quando o Bernardo nasceu. Você se lembra? Mal tinha terminado a faculdade.
E então veio o Joaquim, e as contas, e o Ronaldo que nunca estava presente, e minha carreira que nunca decolou. A raiva começou a borbulhar dentro de mim. E a solução foi abandonar seus filhos? Mentir para todos nós? Não foi abandonar. Eles estão com você, não estão? Eu sabia que você cuidaria deles melhor do que eu. Você sempre foi a responsável, a que sabe o que fazer. Eu só precisava respirar. Respirar? Em Paris? Com roupas de grife e champanhe? Ela suspirou novamente. Conheci o Jean-Pierre pela internet, alguns meses atrás. Ele é dono de uma galeria de arte, tem 58 anos, é divorciado. Ele me ofereceu uma chance de recomeçar, de viver uma vida que eu sempre sonhei. E os meninos não fazem parte desse sonho? Perguntei, a voz trêmula de raiva. É complicado, Alê. Eu amo meus filhos, mas não nasci para ser mãe. Nunca quis realmente. Foi tudo uma pressão da família, da sociedade. O Ronaldo queria filhos, mamãe queria netos. Levantei-me bruscamente da cadeira, incapaz de conter a indignação. Então você simplesmente decidiu que não queria mais ser mãe? Como se pudesse devolver as crianças na loja? São seres humanos, Tânia. Seus filhos. Eles choram de saudade, perguntam quando você vai voltar, desenham cartões para você melhorar do câncer. Ouvi um soluço do outro lado. Eu sei que é horrível. Eu me sinto culpada todo dia. Mas entenda, se eu tivesse dito a verdade, você jamais aceitaria ficar com eles. E então a verdade me atingiu com toda a força. Você não pretende voltar, pretende? O silêncio dela foi sua resposta. Jean-Pierre não quer crianças na vida dele. Ela finalmente admitiu, a voz pequena. Ele tem filhos adultos, netos até. Começamos uma vida juntos aqui. Estou estudando arte, algo que sempre quis. Sentei-me novamente, as pernas fracas. Lá fora, ouvia-se o barulho da chuva começando a cair. Aquela chuva fina e gelada tão típica de Curitiba. E o que você espera que eu faça? Que crie seus filhos para você poder viver seu conto de fadas parisiense? Eu pensei que talvez pudéssemos chegar a um acordo. Você sempre quis ser mãe, não é? Mas nunca encontrou a pessoa certa, nunca teve tempo com seu trabalho. O que mais doía era que havia uma pontada de verdade ali. Eu realmente sempre quis ter filhos, mas priorizei a carreira, os estudos, e o tempo passou. Eu mandei dinheiro, continuou ela. Transferi para sua conta ontem. É uma boa quantia. E posso seguir enviando mensalmente para ajudar nas despesas. Você está comprando sua liberdade? Perguntei incrédula. Estou tentando fazer o que é melhor para todos. Os meninos te adoram. Você tem estabilidade, um emprego bom. Eles estariam melhor com você do que comigo, mesmo se eu voltasse. Eu seria uma mãe infeliz, ressentida. E quanto à mamãe, o que digo a ela? A verdade, suponho. Ou o que você achar melhor. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Do outro lado do mundo, minha irmã aguardava minha sentença. Vou pensar no assunto, respondi finalmente, a voz fria. Mas não por você, pelos meninos. Obrigada, Alê. Não me agradeça. E Tânia, você vai ter que falar com eles, explicar tudo isso. Não vou ser eu a dizer que a mãe deles preferiu um homem rico em Paris a criá-los. Eu sei. Vou ligar para eles amanhã. Ela prometeu, embora eu duvidasse. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio por um longo tempo, observando a chuva pela janela da sala dos professores. Tudo fazia um terrível sentido agora. Os documentos organizados na mochila de Bernardo, a procuração já assinada, as contas encerradas. Tânia havia planejado tudo. E eu, ingênua, acreditei na história do câncer porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Minha irmã havia abandonado seus filhos para viver um romance em Paris. O pior era que uma parte de mim entendia. Não aprovava, mas entendia o desespero de quem se sente presa, sufocada por uma vida que não escolheu.
Eu mesma tive momentos de dúvida nas últimas semanas. Momentos em que a exaustão me fazia questionar se conseguiria continuar. Mas havia uma diferença crucial. Eu não era a mãe deles. Não havia feito promessas a essas crianças. Não as tinha trazido ao mundo. Olhei para o relógio. Quase hora de buscar os meninos na escola. Respirei fundo e juntei minhas coisas. No caminho, sob a chuva fina, tomei uma decisão. Não contaria nada aos meninos ainda. Não enquanto não decidisse o que fazer. Eles já haviam sofrido abandono demais. Aquela noite, enquanto os observava dormindo, seus rostinhos tranquilos na penumbra do quarto, senti algo se solidificar dentro de mim. Uma certeza. Peguei meu celular e pela primeira vez em semanas liguei para minha mãe. Mãe, podemos nos encontrar amanhã? Preciso te contar uma coisa sobre a Tânia. A tempestade estava apenas começando. O restaurante Família Fadanelli, no bairro Santa Felicidade, estava quase vazio naquela manhã de sábado. Minha mãe, Dona Zuleide, mexia o café com leite sem parar, o tilintar da colher marcando o silêncio pesado entre nós. Eu havia acabado de contar tudo. A falsa doença de Tânia, Paris, Jean-Pierre, o abandono. Sempre soube que aquela menina não batia bem da cabeça, disse finalmente minha mãe, a voz trêmula de raiva. Mas isso? Abandonar os próprios filhos por um velho rico? Tomei um gole do meu cappuccino, tentando organizar os pensamentos. Ela disse que vai mandar dinheiro todo mês. Minha mãe soltou uma risada amarga. Como se dinheiro criasse crianças? E aquela história de câncer? Que tipo de monstro inventa uma doença dessas? Eu mesma tinha me feito essa pergunta milhares de vezes nas últimas 24 horas. Tânia sempre fora dramática, manipuladora até, mas isso ultrapassava qualquer limite. O que vamos fazer agora, filha? A pergunta pairou entre nós, pesada como chumbo. Olhei pela janela do restaurante, observando as árvores do Parque São Lourenço balançando com o vento. A resposta estava em mim há semanas, talvez desde o momento em que vi aquelas crianças encharcadas na portaria do meu prédio. Vou ficar com eles, mãe. Dona Zuleide me encarou, os olhos idênticos aos meus avaliando minha expressão. Tem certeza, Alessandra? É uma responsabilidade enorme. Sua vida vai mudar completamente, mais do que já mudou. Já mudou, mãe. E não consigo mais me imaginar sem eles. Ela apertou minha mão sobre a mesa. Eu posso me mudar para Curitiba. Te ajudar com as crianças. Vender a casa em Ponta Grossa. Não, mãe. A senhora tem sua vida lá, seus amigos, seu trabalho voluntário na igreja. Eu dou conta. Teimosa como seu pai. Ela sorriu, os olhos marejados. Mas deixa eu te ajudar pelo menos com os papéis. Precisamos regularizar essa situação. Se ela assinou uma procuração, podemos usar isso para pedir a guarda definitiva. Conversamos mais uma hora, planejando os próximos passos. Quando nos despedimos, senti um peso saindo dos meus ombros. Não estava mais sozinha naquela batalha. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Na semana seguinte, após consultar uma advogada amiga de Tadeu, comecei o processo para obter a guarda permanente dos meninos. A procuração de Tânia, felizmente, tinha validade de 1 ano e nos dava tempo para agir. Minha irmã, quando soube dos meus planos por e-mail, não protestou. Apenas pediu para manter contato regular com os meninos. No domingo marcado para a videochamada com Tânia, sentia-me doente de ansiedade. Como os meninos reagiriam? O que ela diria a eles? Bernardo, especialmente com sua perspicácia além da idade, entenderia a extensão do abandono? Às 15h, sentei-me com os dois no sofá, o notebook aberto na mesinha de centro. A mamãe vai ligar pelo computador? Perguntou Joaquim animado. Ela vai mostrar o hospital onde tá? Engoli em seco. Ela vai explicar tudo, meu bem. O rosto de Tânia surgiu na tela pontualmente. Estava bonita, bronzeada, o cabelo mais claro do que me lembrava. Atrás dela, via-se uma sala elegante com pinturas modernas nas paredes. Meus amores!
exclamou ela, com uma animação que soava ensaiada. Mamãe! Gritou Joaquim, inclinando-se para a tela como se pudesse atravessá-la. Você tá melhor? Tá no hospital? Vi o sorriso de Tânia vacilar. Bernardo permaneceu em silêncio, estudando o rosto da mãe. Filho, a mamãe precisa explicar uma coisa para vocês. Eu não estou realmente doente, não como vocês pensam. Segui observando, meu coração apertado, enquanto ela tentava explicar, em termos simplificados para crianças, que precisava de um tempo para cuidar de si mesma, que estava em um lugar especial para pessoas que precisam pensar, e que, às vezes, as mães também ficam confusas. Joaquim, com sua inocência de 5 anos, parecia aceitar a explicação, embora claramente não a entendesse por completo. Mas você vai voltar logo, né? Insistiu ele. Vi o momento exato em que o rosto de Bernardo mudou. A compreensão surgindo em seus olhos, a dor se instalando. Você não vai voltar, afirmou ele, não como pergunta. Tânia hesitou, olhando para mim como se buscasse ajuda. Desviei o olhar. Era a batalha dela. Bernardo, meu amor, é complicado. A mamãe precisa ficar aqui por um tempo, talvez um tempo longo. Você nos deixou de propósito, disse ele, a voz surpreendentemente firme para uma criança de 7 anos. Você mentiu sobre estar doente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim olhava confuso do irmão para a tela e de volta. Eu amo vocês, disse Tânia finalmente. Amo muito, mas às vezes as pessoas precisam fazer escolhas difíceis. Você escolheu ir embora, concluiu Bernardo. Foi nesse momento que ele se levantou e saiu da sala. Ouvi a porta do quarto bater. Joaquim começou a chorar, não entendendo completamente, mas sentindo a tensão, o abandono. Abracei-o forte contra meu peito. Preciso ir, disse a Tânia, que também chorava agora. Você fez sua escolha. Agora lide com as consequências. Fechei o notebook antes que ela pudesse responder. Por alguns minutos, simplesmente fiquei ali, embalando Joaquim, deixando-o chorar. Quando ele se acalmou um pouco, sussurrei. Vamos ver o Bernardo? Ele concordou com a cabeça, ainda soluçando. Caminhamos juntos até o quarto que os meninos agora dividiam. Bernardo estava sentado na cama de cima do beliche, abraçado ao travesseiro, os olhos secos, mas o rosto vermelho de raiva contida. Posso entrar? Perguntei suavemente. Ele deu de ombros, o gesto universal das crianças para tanto faz. Sentei-me na beira da cama, com Joaquim ainda no colo. Vocês querem falar sobre isso? Bernardo balançou a cabeça negativamente. Joaquim me olhou, confuso. A mamãe não vai voltar mesmo, tia Lê? Seria tão fácil mentir. Dizer que sim, que ela voltaria um dia. Fazer como Tânia e esconder a verdade por trás de desculpas bonitas. Mas eu não podia. Não para aqueles olhos que confiavam em mim. Não sei, Juquinha. Acho que não tão cedo. Mais lágrimas nos olhos do pequeno. Mas por quê? Ela não gosta mais da gente? Foi Bernardo quem respondeu, surpreendendo-me. Ela gosta, Joaquim, mas ela gosta mais dela mesma. A sabedoria crua daquela criança me deixou sem palavras. Ele enxergou em segundos o que eu levei anos para entender sobre minha irmã. Vocês estão com raiva dela? Perguntei, buscando uma forma de ajudá-los a processar. Joaquim assentiu vigorosamente. Bernardo deu de ombros novamente. Eu estou com raiva, admiti. Muita raiva. E tudo bem sentir isso. O mais velho finalmente me olhou nos olhos. Você também vai embora um dia, tia Lê? A pergunta atingiu-me como um raio. Era isso o que ele temia mais que tudo. Outro abandono. Não, Bernardo. Nunca. Eu prometo. As pessoas quebram promessas, respondeu ele, a voz pequena. Algumas sim. Mas eu não sou qualquer pessoa. Sou sua tia Alê. E eu nunca, nunca vou abandonar vocês. Ele me estudou por um longo momento, como se avaliasse a verdade nas minhas palavras.
Então, lentamente, estendeu os braços. Aproximei-me e o abracei, com Joaquim ainda no colo. Ficamos assim por muito tempo, um abraço de 3, nossos corações batendo juntos. Aquela noite, depois que eles dormiram, sentei-me na varanda com uma taça de vinho. A cidade brilhava lá embaixo, luzes amarelas pontilhando a escuridão. Meu celular tocou. Era Tânia novamente. Hesitei, mas atendi. Como eles estão? Perguntou ela a voz rouca. Como você acha? Devastados, confusos, com raiva. Eu sei que você me odeia agora. Mas acredite, é melhor assim. Eles merecem uma mãe que os ame de verdade, que queira estar com eles. Eu não consigo ser essa pessoa, por mais que tente. Fechei os olhos, exausta demais para sentir raiva. Sabe o que é mais triste, Tânia? É que você está certa. Eles merecem coisa melhor. E vou fazer de tudo para que tenham isso. Você vai ser uma ótima mãe, Alê. Melhor do que eu jamais seria. A palavra mãe reverberou dentro de mim. Era isso o que eu estava me tornando, não era? Uma mãe. Não biológica, mas em todos os sentidos que importavam. Estou entrando com o pedido de guarda definitiva, informei. A advogada disse que com sua procuração e seu abandono evidente, não deve haver problemas. Tânia ficou em silêncio, apenas sua respiração audível. Você pode contestar se quiser, continuei. Mas isso só prolongaria o sofrimento deles. Não vou contestar, ela respondeu finalmente. É o melhor para todos. Ficamos em silêncio, 2 irmãs separadas por um oceano e por escolhas irrevogáveis. Você tem certeza de que quer isso, Alé? Sua vida inteira vai mudar. Olhei para dentro do apartamento, para os tênis pequenos na entrada, para os desenhos na geladeira, para as mochilas escolares arrumadas para o dia seguinte. Minha vida já mudou, Tânia, e pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Não havia mais nada a dizer. Nos despedimos com a promessa de que ela falaria com os meninos regularmente, embora eu duvidasse que isso aconteceria por muito tempo. Voltei para dentro e verifiquei os meninos uma última vez antes de me deitar. Bernardo havia se arrastado para a cama de Joaquim durante a noite, os 2 abraçados como filhotes buscando calor. No escuro, pude ver que o mais velho ainda estava acordado, olhos brilhando na penumbra. Não consegue dormir? Sussurrei. Tô pensando, respondeu ele, igualmente baixo para não acordar o irmão. Em quê? Ele hesitou por um momento. Se a gente vai morar aqui para sempre agora. Sentei-me na beirada da cama e afaguei seus cabelos. Gostariam disso? Ele pensou por um momento. Seu apartamento é pequeno, observou, pragmático. Sorri na escuridão. Podemos procurar um maior. E o Juquinha vai ter que mudar de escola no meio do ano? Não necessariamente. Podemos achar algo perto daqui. Ele assentiu, processando a informação. A vovó vai morar com a gente? Ela vai ficar em Ponta Grossa, mas virá nos visitar sempre, e podemos ir lá também. Mais silêncio. Então, a pergunta que ele realmente queria fazer. A gente vai ser uma família? De verdade? Engoli o nó na garganta. Já somos, Bernardo. Já somos. Ele se ajeitou melhor na cama, parecendo finalmente relaxar. Boa noite, mãe, sussurrou, testando a palavra como quem experimenta uma roupa nova. Meu coração quase explodiu no peito. Boa noite, meu filho, respondi, a voz embargada. Fiquei ali, velando o sono deles, enquanto a lua subia no céu estrelado de Curitiba. Não sabia o que o futuro nos reservava. Haveria desafios, sem dúvida. Questões legais, financeiras, emocionais. Feridas que levariam tempo para cicatrizar. Mas naquele momento, com aquela palavra, mãe, ainda ecoando em meus ouvidos, senti que poderia enfrentar qualquer coisa. Porque agora eu tinha um propósito maior que eu mesma.
E esse propósito estava adormecido ali, respirando suavemente, confiando em mim completamente. 8 anos se passaram desde aquela noite em que Bernardo me chamou de mãe pela primeira vez. 8 anos de altos e baixos, de aprendizados constantes, de amor que crescia a cada dia. Nossa vida se transformou completamente. Vendemos o apartamento pequeno e compramos uma casa no bairro Bacacheri, com um quintal onde Juquinha podia jogar bola e Bernardo podia ler debaixo da jabuticabeira. Continuei na universidade, mas reduzi minhas horas para ter mais tempo com eles. A decisão significou menos dinheiro, mas infinitamente mais felicidade. O processo de adoção levou quase 2 anos para ser finalizado. Tânia cooperou à distância, assinando todos os documentos necessários. Depois de um tempo, suas ligações se tornaram mais raras, até cessarem completamente. Os cartões de aniversário ainda chegavam, pontualmente, mas eram breves, impessoais. Para os meninos, eram apenas lembretes de um passado cada vez mais distante. Naquela manhã de domingo, enquanto preparava o café, ouvi os passos de Bernardo descendo as escadas. Agora, com 15 anos, ele já era quase da minha altura, com ombros que começavam a alargar. O rosto, antes tão parecido com o de Tânia, agora tinha expressões minhas. O jeito de franzir a testa quando concentrado, o sorriso torto quando achava algo engraçado. "Bom dia", murmurou ele sonolento, pegando uma caneca de café. "Desde quando você toma café puro?", perguntei, arqueando uma sobrancelha. Ele deu de ombros, sorrindo. "Desde que descobri que ajuda a ficar acordado estudando para a prova de matemática." Balancei a cabeça rindo. Podia ter me pedido ajuda. "Você é de letras, mãe. Números não são exatamente seu forte." Mãe. A palavra que antes soava estranha agora fluía naturalmente entre nós. Há anos eu era oficialmente a mãe deles, não apenas nos papéis, mas em todos os sentidos que importavam. Joaquim, agora com 13 anos, desceu logo depois, já vestido com o uniforme do time de futebol. Tinha treino naquela manhã. Alto para a idade, com um sorriso que derretia corações, ele era pura energia desde o momento em que acordava. "Bora, bora, vou me atrasar!" exclamou pegando um pão de queijo da mesa e mordendo com pressa. "O treino só começa às 10, Juquinha", lembrei, entregando-lhe um copo de suco de laranja. "E você não vai sair daqui sem tomar um café da manhã decente." Ele revirou os olhos, mas obedeceu, sentando-se à mesa. O apelido Juquinha permanecia, mesmo que ele já protestasse ocasionalmente, dizendo que era nome de criança. Observei os dois comendo, conversando sobre o último episódio de alguma série que assistiam juntos. A cumplicidade entre eles havia sobrevivido a tudo. Às mudanças, ao abandono, às dificuldades. Eram mais que irmãos, eram aliados, confidentes. Foi enquanto ajudava a limpar a mesa que Bernardo casualmente comentou: "Ah, recebi uma mensagem ontem à noite." "De quem?" perguntei, guardando a manteiga na geladeira. Da Tânia." Meu corpo congelou. Não ouvia esse nome há tanto tempo que parecia irreal. O que ela queria? Bernardo mexeu na pulseira de couro que usava, um gesto que fazia quando estava nervoso. "Ela disse que está vindo para o Brasil, para Curitiba. Quer nos ver." Sentei-me lentamente, absorvendo a informação. Joaquim, que até então parecia desinteressado na conversa, agora olhava para o irmão com olhos arregalados. "Quando?" perguntei. "Amanhã. Ela já está no Brasil, na verdade." Passou uns dias no Rio, visitando uns amigos, e agora está vindo para cá. "E o que você respondeu?" Bernardo deu de ombros, tentando parecer indiferente, mas notei a tensão em seu maxilar. "Disse que precisava falar com você primeiro." Joaquim finalmente se manifestou, a voz estranhamente séria para alguém normalmente tão expansivo. "Eu não quero ver ela." "Não precisa se não quiser", assegurei imediatamente. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha ensolarada. Tantas emoções não ditas, tantas memórias guardadas.
Olhei pela janela para o bairro tranquilo, as casas com seus quintais, as árvores balançando na brisa leve de fim de verão. E você, B? Quer vê-la? Perguntei finalmente. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Acho que sim, só para entender algumas coisas. Assenti, respeitando sua decisão. Se eu havia aprendido algo nesses anos de maternidade, era que não podia, e não devia, tomar todas as decisões por eles. Meu papel era apoiar, guiar, amar. O resto precisavam descobrir sozinhos. Me avisa o que decidir então. Vou respeitar sua escolha. Saí para levar Joaquim ao treino, deixando Bernardo com seus pensamentos. No caminho, meu filho mais novo finalmente falou. Você acha que o Bernardo vai perdoar ela? Suspirei, pensando com cuidado antes de responder. Não sei, filho. Perdão é algo muito pessoal. E às vezes, podemos perdoar alguém sem necessariamente querer essa pessoa de volta na nossa vida. Ele absorveu minhas palavras com a seriedade de quem entende mais do que deveria para sua idade. Eu não lembro muito dela, confessou. Só coisas pequenas. O cheiro do perfume, o jeito que ela ria alto quando assistia a novela. Meu coração apertou. Por mais que eu tivesse me esforçado todos esses anos, havia um vazio que eu jamais poderia preencher completamente, o espaço deixado pela mulher que os trouxe ao mundo. Tudo bem não lembrar, Juquinha. E tudo bem lembrar também. Mas ele assentiu, voltando a olhar pela janela do carro. Quando retornei para casa, encontrei Bernardo sentado na varanda, um livro esquecido no colo. Sentei-me ao seu lado em silêncio. Decidi que vou encontrá-la, mas quero que você esteja junto, disse ele finalmente. Tem certeza? Tenho. Você é minha mãe agora, a real. Sorri, emocionada com a simplicidade e a profundidade daquela afirmação. No dia seguinte, às 3 da tarde, a campainha tocou. Bernardo estava na sala, nervoso demais para ler ou assistir TV. Joaquim havia decidido passar a tarde na casa de um amigo, sua forma de lidar com a situação. Abri a porta e lá estava ela. Tânia, minha irmã, a mulher que havia abandonado seus filhos 8 anos atrás. Ela estava diferente, o rosto mais fino, algumas rugas ao redor dos olhos. O cabelo, antes longo, agora curto, com fios grisalhos que não se preocupara em esconder. Vestia roupas simples, jeans, camiseta branca, sapatilhas. Não o visual glamuroso que eu esperava da parisiense. Oi, Alê, disse ela, a voz trêmula. Oi, Tânia, respondi, mantendo o tom neutro. Entra. Ela deu 2 passos hesitantes para dentro da casa, olhando ao redor, absorvendo os detalhes da nossa vida. As fotos nas paredes, eu e os meninos na praia de Caiobá, na formatura de Bernardo do ensino fundamental, Joaquim com o troféu do campeonato de futebol escolar. Uma vida inteira que aconteceu sem ela. Bernardo levantou-se do sofá, encarando a mãe biológica com uma expressão que não consegui decifrar. Bernardo, sussurrou Tânia, os olhos marejados. Como você cresceu? Ele não se moveu para abraçá-la, nem ofereceu palavras de boas-vindas. Apenas ficou ali, estudando-a, como se tentasse conectar esta mulher à imagem que guardava na memória. Senta, ofereci, indicando a poltrona. Ela obedeceu, colocando a bolsa no chão ao lado. Notei que suas mãos tremiam. O Joaquim não quis vir, informou Bernardo direto. Tânia assentiu, engolindo em seco. Entendo. Eu não esperava mesmo que fosse fácil. Um silêncio desconfortável se instalou. Ofereci café, mais por hábito do que por hospitalidade. Enquanto ia até a cozinha, ouvi Bernardo perguntando. O que aconteceu com aquele francês? Jean, alguma coisa? Quando voltei com as xícaras, Tânia estava explicando. Jean-Pierre e eu nos separamos há 5 anos. Foi complicado. Ele conheceu alguém mais jovem, você sabe como é? Não, ele não sabia. Ele era apenas um adolescente. Mas assentiu mesmo assim,
com aquela maturidade que sempre me impressionava. E você ficou morando em Paris? Continuou ele. Sim, consegui um emprego numa galeria de arte. Pequena, mas dá para viver. Tenho um apartamento minúsculo, nada comparado ao que tinha antes, mas... E por que voltou agora? Interrompeu Bernardo. A pergunta que realmente importava. Tânia olhou para a xícara de café, como se ali pudesse encontrar a resposta certa. Senti saudades, do Brasil, de vocês. Percebi que cometi o maior erro da minha vida. Bernardo ficou em silêncio, processando. Então perguntou, com uma crueza que me partiu o coração. Você quer voltar para a nossa vida? É isso? Acha que pode simplesmente aparecer depois de 8 anos e... O quê? Ser nossa mãe de novo? Tânia empalideceu. Achei que fosse chorar, mas ela se manteve firme. Não, Bernardo. Sei que não funciona assim. Sei que vocês têm uma vida, uma família. Você tem uma mãe. Ela olhou para mim. Uma mãe de verdade, que ficou quando eu fugi. Só queria pedir perdão. Saber se há alguma chance de vocês me deixarem fazer parte da vida de vocês, mesmo que seja só como uma tia distante ou algo assim. A honestidade dela me surpreendeu. Esperava justificativas, manipulação, o comportamento típico da Tânia que eu conhecia. Mas havia algo diferente nela agora. Uma humildade que nunca demonstrara antes. Bernardo levantou-se, caminhando até a janela. Ficou de costas para nós por um momento, olhando para o quintal onde crescera. Eu costumava te odiar, disse ele finalmente, ainda de costas. Passei anos imaginando esse momento. O que diria? Como faria você se sentir mal por ter nos abandonado? Tânia baixou a cabeça, aceitando o golpe. Mas agora, continuou ele, virando-se para encará-la. Não sinto mais isso. Não sinto quase nada, na verdade. É como se você fosse uma estranha. As palavras, duras mas honestas, pairaram no ar entre eles. Acho que precisamos de tempo, concluiu ele. Não sei se algum dia vou querer você na minha vida de novo. Nem sei se o Joaquim vai querer te conhecer. Mas não te odeio mais. Tânia assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. É mais do que mereço, disse ela, a voz embargada. Obrigada por me receber, pelo menos. Ela se levantou, pegando a bolsa. A visita havia durado menos de 20 minutos, mas havia algo concluído ali. Um ciclo que finalmente se fechava. Na porta, antes de sair, ela se virou para mim. Obrigada, Alê. Por tudo. Por ser a mãe que eu não consegui ser. Não respondi. Não havia o que dizer. Apenas assenti, reconhecendo o que ambas sabíamos. Que algumas escolhas são irreversíveis, que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Depois que ela partiu, Bernardo e eu ficamos em silêncio na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de Curitiba de laranja e rosa. Você está bem? Perguntei finalmente. Ele deu de ombros, um gesto que, mesmo depois de tantos anos, ainda usava quando as emoções eram complexas demais para expressar com palavras. Acho que sim. É estranho, sabe? Durante tanto tempo pensei que quando a visse de novo, tudo voltaria. A raiva, a dor, o sentimento de abandono. Mas olhando para ela hoje, só consegui pensar. Essa mulher não significa nada para mim. Assenti, compreendendo. Não sei se isso me faz uma pessoa ruim, continuou ele. Não conseguir perdoar. Passei o braço por seus ombros, agora quase na mesma altura que os meus. Perdoar não significa esquecer, nem significa precisar ter alguém de volta na sua vida. Às vezes, perdoar é só seguir em frente. E você já fez isso há muito tempo, filho. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava meus dias desde que era uma criança assustada na minha porta. Vou esperar o Joaquim voltar para conversar com ele, disse. Ele tem o direito de saber o que aconteceu.
Mais uma vez, fiquei impressionada com sua maturidade, sua preocupação com o irmão. À noite, quando Joaquim retornou e os dois conversaram no quarto, ouvi algo que nunca esquecerei. Risos. Não amargura, não lágrimas. Apenas dois irmãos, unidos por sangue e experiência, fortes o suficiente para enfrentar qualquer coisa, inclusive o fantasma do abandono. Tânia ficou em Curitiba por mais uma semana. Joaquim eventualmente concordou em vê-la uma vez, brevemente. Foi educado, mas distante. Como Bernardo dissera, ela era praticamente uma estranha para ele. Na véspera de sua partida de volta para Paris, recebi uma mensagem dela. Eles estão maravilhosos, Alê. São crianças. Não, jovens. Incríveis. E isso é mérito seu. Você deu a eles o que eu nunca conseguiria. Obrigada por transformar meu maior erro na melhor coisa que já fiz na vida. Deixá-los com você. Não respondi. Algumas histórias não precisam de um último capítulo, apenas de um ponto final. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam e eu organizava papéis na mesa da cozinha, encontrei um desenho antigo, de quando Joaquim tinha cerca de 6 anos. Mostrava 3 figuras de palito, uma grande e 2 pequenas. Acima, escrito com letra infantil, Minha família. Sorri, tocando o papel amarelado. Às vezes, as famílias não são formadas pelo sangue ou pelo nascimento. São construídas dia após dia, através de escolhas. A escolha de ficar, de amar, de enfrentar o difícil em vez de fugir. Tânia fugiu da maternidade que não queria. E, paradoxalmente, me entregou a maternidade que eu sempre desejei. A vida tem dessas ironias. A maior mentira dela, o falso câncer, acabou revelando a maior verdade da minha vida. Que eu nasci para ser mãe. Não de filhos biológicos, mas daqueles 2 meninos que chegaram encharcados na minha porta há 8 anos. Porque, no fim das contas, ser mãe não é dar à luz, é dar a vida. E isso eu faria por eles. Todos os dias, para sempre.